Boa noite a todos, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, nos termos regimentais, damos início à solenidade virtual em homenagem póstuma ao acadêmico Flamarion Tavares Leite, que faleceu em 19 de junho de 2021. Era ocupante da cadeira 17, cujo patrono é Rômulo Romero Rangel. Neste momento, declara aberta a sessão saudade do imortal confrade e reconhecido mestre. Falarão em nome das confreiras e confrades da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, os acadêmicos Talden Farias e Josinaldo Malaquias, aos quais agradeço pelo acatamento e convido o acadêmico Talden Farias para fazer uso da palavra, dando início a esta homenagem justa e merecida àquele professor extraordinário. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da nossa academia, Dr. Alberto Salles, o nosso vice-presidente, Eitel Santiago, e os demais confrades. Cumprimento os convidados aqui presentes, que são muitos, nas pessoas dos professores Agassiz Almeida Filho e Adelmar Azevedo Regis. Cumprimento os familiares, nas pessoas da doutora Dalva e do professor Jair Salomão, e todos aqui que se fazem presentes nessa homenagem mais do que merecida ao professor Flamarion Tavares Leite, que, seja como advogado, seja como auditor do fisco estadual, seja como professor, em todas essas atividades, inclusive as de escritor, que ele exerceu também, ele sempre foi um professor. Nas conversas de corredor, nos cafezinhos, nos almoços, ele era, o tempo inteiro, ele era um professor. Era uma figura de Campina Grande, apesar de ter nascido em Itaperuá, cresceu em Campina Grande, seu pai era um pequeno comerciante local, possuía um posto revendedor de combustível nas Boninas. Em razão do falecimento abrupto do pai, a família passou por dificuldades que seriam piores se não fosse a presença de um amigo fiel do seu pai, seu Muniz, figura conhecida em Campina Grande. Sempre foi uma pessoa extremamente estudiosa, começou a se dedicar ao estudo da filosofia aos 17 anos de idade, já devorava os clássicos da literatura e os clássicos da filosofia mundial. Ainda no período colegial, ele foi selecionado para receber uma bolsa para estudar na Rússia. 2 pessoas de Campina Grande foram selecionadas, que eram o professor Flamarion Tavares e o ex-vereador e ex-deputado estadual Figueiredo Agra, irmão da nossa Elizabeth Figueiredo Agra. No final das contas, Figueiredo, apesar de ter sido selecionado de última hora, não teve coragem de ir, enquanto que Flamarion singrou os mares, cruzou o mundo, falava russo fluentemente, lia em russo, dominava também outros idiomas, lia também outros idiomas, tinha facilidade. Fez Direito na UEPB, mestrado em Filosofia na UFPB, doutorado em Filosofia Jurídica, sob orientação do professor Tércio Sampaio Ferraz, na PUC. Foi selecionado, recebeu um prêmio e fez uma especialização em Portugal, em Direito Econômico Internacional Fiscal. Lecionava várias disciplinas, podia lecionar várias disciplinas, direito tributário, direito financeiro, direito administrativo, mas era, sobretudo, um mestre nas disciplinas de filosofia do direito, de teoria geral do direito, de introdução ao estudo do direito, matérias
nas quais ele se pós-graduou, nas quais ele publicou diversas obras, livros, capítulos de livros, inclusive tendo organizado uma coleção da editora Vozes sobre o pensamento, de forma a tornar acessível o pensamento dos filósofos, inclusive sendo ele partícipe dessa coleção com a obra sobre o pensamento de Kant, que ele era, alguns até reputam, o professor Flammarion como o maior especialista no Brasil, o maior estudioso no Brasil sobre a obra de Kant. Foi professor da Universidade Estadual da Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba. Deu aula em outras universidades privadas, em cursos de especialização, e tentava tornar o acesso à filosofia mais fácil. Eu confesso que, quando fui instado pelo nosso presidente Alberto Salles, eu me recusei terminantemente, porque eu, como simples professor e operador do direito ambiental, certamente não estou à altura do professor Flammarion, que era um nome nacional, era uma referência nacional. Todos que estudavam teoria geral do direito, filosofia jurídica, conheciam a obra e conheciam o professor Flammarion, que foi vitimado pela Covid, mas que deixa seus trabalhos, suas obras, suas lições como professor, sempre uma pessoa acessível, sempre uma pessoa agradável, sempre uma pessoa profunda. Eu escutei várias vezes pessoas que tinham lido trabalhos do professor Flammarion, mas, olha, um filósofo do direito. Eu pensei que era uma pessoa inconversável, uma pessoa fechada, hermética, mas era exatamente o contrário. Ele era um bom papo, ele era uma boa conversa. Ele deixou a sua família, a sua viúva, fez a passagem precocemente, vitimado pela Covid. Eu fui amigo do seu filho, Bruno, advogado, em Campina Grande, falecido. Inclusive, muita gente não sabe, mas Flammarion estagiou no escritório do meu pai, foi estagiário, e depois ele chegou a ter uma vida curta como advogado. Era um bom advogado, mas, de fato, não era o dia a dia forense, não era a vocação dele. A vocação dele era as letras jurídicas, a filosofia jurídica, matéria na qual ele se tornou um mestre e uma referência, principalmente pelo que ele escrevia, mas não só, mas pelo que ele ensinava, e ele ensinava dentro e fora de aula. Presidente, essas são as minhas palavras. É um momento, para mim, de emoção, e eu devolvo as palavras aqui, inclusive cumprimentando mais uma vez o pessoal, os colegas de Flammarion, do Fisco Estadual, e dizendo que ele é merecedor de todas as homenagens. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a participação do acadêmico Talden Farias, que vai além das qualidades na sua narrativa do professor Flammarion, de quem fui aluno na cadeira Filosofia do Direito. Ele vai além, ele fala de um Flammarion que percorreu essa estrada brilhante que orgulhou Taperoá, Campina Grande, a Paraíba, e por que não dizer além das nossas fronteiras, pelo que representou, na verdade, na filosofia e no direito. Eu agora convido um também amigo e conhecedor da história, né? Companheiro de Flammarion, de muito provavelmente
2/3 de sua vida, o também professor e mestre Josinaldo Malaquia. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar, porque quando o presidente aqui estava falando, eu estava aqui tentando ajustar. Eu passei quase meia hora para entrar nessa plataforma e aqui reconheço a minha obtusidade para a informática. Isso aqui não é nenhuma novidade. E assim sendo, eu quero saudar o nobre presidente Alberto Salles, nosso vice-presidente Eitel Santiago, o ilustre jurista Geilson Salomão, em quem saúdo aqui todas as pessoas que acompanham essa live. Foi com muita tristeza que recebi a triste notícia mesmo, embora que me desculpe o pleonasmo vicioso, que recebi da morte de Flammarion, a quem muito cedo começamos esta vida acadêmica. Algum fato que foram muito bem explicados pelo doutor e confrade Talden Farias. Então, vamos aqui complementar nesta questão acadêmica. Ainda muito novos, nós dois, a gente tinha curiosidade em estudar. Mas acontece que filosofia, ela não chega do dia para a noite. É uma vida. A pessoa estuda, pode estudar muito, ela vem produzir com alguns anos depois de muito afinco e muito estudo. Então, Flammarion tinha pegado Kant, Crítica da Razão Pura, só. E eu tinha pegado o discurso sobre o método. Ele chamou quem? E eu chamei Descartes. Tinha que contar todos os S. E eu fiquei uns dias evitando encontrá-lo. Quando encontrei, eu olhei e disse, não entendi absolutamente nada. E ele disse, eu também. Mas perseveramos, começamos a estudar. E ainda hoje, eu digo que não entendo de filosofia. Filosofia é uma vida. Filosofia é uma maneira de viver. Filosofia, às vezes, eu costumo dizer em sala de aula, não é uma canelinha em papa que a pessoa costuma colocar. Vou colocar um pouquinho na minha tese de doutorado, vou colocar um pouquinho na minha dissertação. Não faça isso. É temeroso. Porque a pessoa pode pegar no pé, como se diz, e perguntar algumas coisas que não se tem, às vezes, a base suficiente para responder. Então, Flammarion, ele, sem nenhuma dúvida de vida, ele começou a ensinar exatamente essa visão epistemológica do direito. Uma visão que vem fugir com a obviedade de se dizer a lei é dura, mas é lei. O dura lex sed lex. Eu sou um escravo da lei. Ora, isto eu acho deprimente, quer seja advogado, quer seja promotor, quer seja magistrado, sou escravo da lei. Ora, esquece-se que a lei é uma construção eminentemente humana. E ela pode ser modificada, e às vezes, como dizia muito bem Titchener, uma penada do legislador e bibliotecas inteiras vão abaixo. E isto aí, Flammarion começou a introduzir aos seus pupilos que o direito ele está em constante movimento, que o direito ele está em profundo déficit, ele não acaba. Por isso que eu digo aqui humildemente, quanto mais estudo direito, mais eu me vejo pequeno para o direito. Por quê? Porque é uma ciência
que busca um ideal de perfeição que começa a ser antevisto a partir da Magna Grécia, da tradição de Platão e Aristóteles. E Flammarion justamente faz esse recorte epistemológico pegando o pensamento de Kant. Pensamento aqui que, para o direito, ele é importantíssimo, porque dá uma formação e uma fundamentação metodológica inavaliável. Porque o direito, a gente sabe, não é tão simples o quanto nós, e, sobretudo, o vulgo, não estou falando só para os senhores aqui, imagina que seja. Muitas vezes se diz direito é uma técnica, está certo, tem a técnica jurídica, mas não podemos reduzir o direito a esta técnica. E era isto que Flammarion fazia. Flammarion tentava, com muita maestria, mostrar que devemos não se prender unicamente à dimensão literal do direito, mas ver aqui todas as interfaces interpretativas que, fugindo o positivismo que vai matrizar todo o ordenamento jurídico brasileiro, ele já começava a ir para ali, para a fenomenologia, para o marxismo mesmo, porque muita gente, às vezes, quando vai falar na dimensão marxista do direito, às vezes, por desconhecer, começa, às vezes, a dizer algumas brincadeiras que, às vezes, eu não levo a sério, porque eu tenho respeito por qualquer criatura que tente fazer academia. Então, todas essas concepções, a concepção egológica do direito, que vem do Carlo Corti, tudo isso aqui ele estudava. Mostrava que o direito é um fato a ser vivido e a ser pensado. E, para pensar, tem que ter esta disciplina metodológica, fazendo da gnoseologia jurídica, da metodologia jurídica, da epistemologia jurídica, fazendo destas coisas um verdadeiro sacerdócio. E isto ele fazia. Por quê? Porque isso aqui era a razão da sua vida, era o seu fadário, era estudar estes filósofos. Embora ele tenha se aperfeiçoado em Kant, não deixava de ver os filósofos da modernidade, da pós-modernidade, a exemplo de Bauman, a exemplo de Wittgenstein, a exemplo de Jean-Paul Sartre, e todo este pessoal, Nietzsche, e todo este pessoal que vai pensar a modernidade e a pós-modernidade. E com Flammarion nós vemos que o direito tem que se recuperar no Brasil a dimensão ideológica da lei. Quem é que faz a lei? Para quem é feita a lei? Porque de uma coisa eu tenho certeza, que não é feita para pobre e negro feito jornal, mas para aqueles que dominam o Brasil, aqueles que reproduzem todas as injustiças e mazelas sociais. E isto aqui, às vezes, nós temos que nos insurgir numa academia, porque a função da academia é justamente pensar o direito. E que a morte de Flammarion faça com que o mesmo, onde esteja, não se afaste de nós. Seja sempre esta luz, que quanto mais se afasta, mais ilumina melhor. Ilumina para que comecemos a pensar novos paradigmas de ação e de estudo do direito. Porque é tudo isso que ele lutou e que tudo isso ele fez o seu fadário e a sua razão de viver.
E, com isto, agradeço a todos que aqui me ouviram e agradeço ao presidente por ter aqui me convidado, porque eu tenho aqui um depoimento mais emocional, porque eu não quis entrar justamente nesta parte da pragmática, de coisa nenhuma. Quis entrar vendo aqui esse Flammarion como esta pessoa humana, sorridente e engraçada. Porque ele era muito engraçado. Era irônico também. E, às vezes, comigo, ele me chamava de Caius Magno Corruptus. E depois chamava ele também de Caio Magno de outra coisa. Aí chegava ali e brincávamos, contávamos piada de muitas coisas que aconteciam em sala de aula. Justamente essas coisas que dariam uma grande enciclopédia de pegadinhas. Porque se postergou o interesse para ler os fundamentos do direito. E estamos pagando um preço muito caro, justamente pela falta de juristas que venham estudar o fenômeno jurídico. Eu aqui, que sou da área criminal, eu vejo, às vezes, um Nelson Hungria, um Roberto Lira, como estes dois estudavam. E quando vejo aqui os civilistas, Clóvis Bevilacqua, como este cidadão estudava também, como estudava Rui Barbosa. Porque o direito não tem técnica. Não pode ser resumido a estas 20 mil petições que se vendem aí online por R$20. Não se pode. E nós, enquanto academia, temos que, dentro desse espírito de Flammarion, recuperar esta dimensão humanística do direito. E, com isto, eu termino, muito emocionado, esta fala. Agradeço aos brilhantes pronunciamentos que discorreram a luminosa estrada percorrida pelo professor Flammarion, hoje de saudosa memória. De fato, não foi à toa. A princípio, Talden, pela proximidade com Campina Grande, o escritório de Leidson, por onde todos passaram, me parece que não restou ninguém. Os bons passaram por lá. Digo, não tem jeito. Ele sempre nomeando outros nomes, e eu sempre insistindo que ele fizesse, e o fez com a maestria que já conheço. E agora, em conversa de outro tema, com Josinaldo Malaquias, ele passa exatamente esta convivência extraordinária que ele narra agora. Acaba dando esta aula. E é isso. A academia está aqui, sempre em posição de ouvir e atender às opiniões benfazejas de Vossas Excelências que a compõem. Mas quero fazer, antes de passar ao doutor Geilson, quero fazer um registro. A nossa reunião, a nossa sessão, ela ultrapassa os limites da Paraíba e traz para dentre nós o presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, o doutor Luiz Andrade de Oliveira, não é? Que preside aquela academia antiga, que foi a segunda do Brasil. A primeira em 1975, a brasileira. A segunda foi a pernambucana em 1976 e a terceira foi a nossa em 1977, criada por Afonso Pereira. Também faço um registro às justificativas do confrade Ricardo Bezerra, que não pôde comparecer. Faço também um registro da confreira Glória Virgínio, que encontra-se já aqui na nossa sessão virtual. E de forma que
vamos agora todos nós, nesse instante, falará o representante da família do homenageado, nomeado, indicado pela senhora Maria Dalva de Brito, a viúva, que, de forma bastante lúcida, garimpa um dos seus amigos, que são muitos, eu chamaria de jovem se ele não tivesse com essa pintura branca na cabeça, não é? Mas todos estamos de alguma forma, não é? O doutor Geilson Salomão Leite, que haverá de usar agora da palavra em nome da família do grande Flammarion, do professor Flammarion, como gosto de citar. Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, dizer que é uma honra e uma satisfação muito grande de rever diversos amigos nesta noite que nós fazemos uma homenagem ao professor Flammarion Tavares Leite. Estou vendo aqui da minha tela grandes amigos, professor Itel, professor Talden, o meu querido amigo e dileto amigo Adelmar Regis, doutor Josinaldo Malaquias. Fico muito contente em ter a oportunidade de conversar e de rever os colegas de Flammarion do FISC Estadual da Paraíba, doutor Ronaldo, doutor Alexandre. Sem dúvida, Flammarion teve uma participação imensa, muito significativa na administração tributária estadual, de modo que minhas considerações iniciais se dão no momento de dificuldade que nós estamos passando e, numa noite como essa, ter a oportunidade de rever grandes amigos e de poder, ainda que virtualmente, abraçar cada um deles. Portanto, sintam-se todos cumprimentados. Mas, em nome de todos os membros da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, vai o meu cumprimento especial ao seu presidente, doutor Alberto Jorge, grande amigo, defensor público de carreira, que exerce uma função extremamente relevante dentro da advocacia pública do nosso Estado. Então, senhor presidente, receba meus cumprimentos e meu agradecimento com a forma com que generosamente me recebeu e me acolheu nesta tarde e noite de terça-feira. De igual modo, eu gostaria de cumprimentar os familiares do professor Flammarion, e aqui vai o meu abraço, meu carinho, meu beijo a Dalva Brito, a Bruno, seu enteado, filho, que eu vi criança todas as vezes que eu ia na casa de Flammarion e Dalva. E hoje eu tive uma grande alegria, Alberto, de conhecer o neto de Flammarion, Lucas, nos momentos iniciais em que estávamos aqui batendo papo. Eu pedi para ele abrir a câmera para que eu pudesse vê-lo, pudesse enxergá-lo e, de igual modo, cumprimentá-lo. Então, ao cumprimentar Dalva, Bruno e Lucas, eu gostaria de agradecer o convite, a honra e, sobretudo, a responsabilidade com que me designaram para falar em nome da família, numa solenidade merecida, justa, como essa, Alberto, que você preside nesta ocasião. Quando Dalva me fez o convite, eu me pus a pensar sobre o que eu falaria sobre Flammarion. E aí, no domingo à noite, eu me perguntava, qual Flammarion? Será que eu devo falar sobre o homem? Será que eu devo falar sobre o pai?
Será que eu devo falar sobre o esposo? Será que eu devo falar sobre o amigo Flammarion? Será que eu devo fazer uma abordagem pessoal sobre Flammarion? E aí eu me punha a indagar e a refletir sobre qual das manifestações do saudoso Flammarion eu gostaria de homenagear nesta oportunidade. Eu também fiquei na dúvida, confesso, se eu deveria falar sobre Flammarion e sua presença no Fisco Estadual da Paraíba, enquanto auditor fiscal, enquanto membro do Conselho de Contribuintes, fazendo um papel belíssimo de aplicador, Josinaldo, de intérprete e aplicador da legislação tributária. Eu me perguntava se eu deveria falar sobre o Flammarion como consultor da consultoria jurídica do Estado da Paraíba. E aí eu fiz uma opção diferente. Eu não me propus a falar de Flammarion evidenciando os seus aspectos pessoais. Eu não fiz a escolha de falar Flammarion sobre Flammarion dentro do contexto da administração tributária. E parece-me que nós havíamos combinado isso, não é, Talden e Josinaldo, porque eu acredito que as nossas manifestações aqui, elas se integrarão perfeitamente, porque Talden teve a oportunidade de discorrer sobre o longo e exitoso caminho de Flammarion. Josinaldo trouxe deliciosas histórias sobre a vida dele. Mas para que eu pudesse escolher qual faceta eu falaria sobre o professor Flammarion, que carinhosamente eu chamava de Flaminha, eu me recordei de um livro que eu li há muitos anos atrás, do professor italiano, professor da Faculdade de Direito de Turim, que é o professor Norberto Bobbio. Bobbio teve uma vida riquíssima, seja uma vida como parlamentar italiano, como senador da República Italiana, e, sobretudo, como professor de teoria e filosofia do direito. Há um livro de Bobbio, que se chama Diário de um Século, onde ele escreve a sua autobiografia. E é uma passagem que me marcou muito, onde ele, ao discorrer sobre a própria vida, ele diz que a profissão que ele mais amou na vida, ou as atividades que ele mais amou na vida, foram duas: ensinar e escrever. E Bobbio, para nós, senhor presidente Alberto Jorge, nos legou obras que até hoje os acadêmicos de direito estudam, a exemplo da teoria da norma jurídica, teoria do ordenamento jurídico, mais recentemente a era dos direitos, o futuro da democracia. Veja que percurso o professor Bobbio fez ao longo da sua vida acadêmica e, por que não dizer, da sua vida intelectual. E é exatamente dentro deste contexto que eu gostaria de situar a abordagem, a nuance que eu gostaria de evidenciar do professor Flammarion Tavares Leite, enquanto professor de teoria e filosofia do direito, e enquanto escritor. O professor Flammarion Tavares Leite teve a oportunidade de lecionar em várias escolas de direito. Ele inicia sua trajetória na Universidade Estadual da Paraíba. Ele teve a oportunidade, e nós que lá estamos, tivemos a gratíssima felicidade de com ele conviver
no âmbito da tradicional e clássica Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba, como bem recordou agora há pouco o professor Eitel Santiago de Brito Pereira. O professor Flamarion também ministra aulas no Centro Universitário de João Pessoa e também na Escola da Magistratura da Paraíba. O percurso docente do professor Flamarion sinaliza exatamente para o ato dele ter frequentado as melhores academias e ter ministrado aulas de filosofia e teoria geral do direito, utilizando-se de sua cátedra em diversas localidades do nosso estado. Mas seu percurso como escritor foi de uma riqueza incomensurável. Eu gostaria de fazer apenas 3 ou 4 registros de sua vasta obra e de sua grandioso rol de publicações. Eu inicio, portanto, professor Talden Farias, através do conceito de direito em Kant, que foi objeto de sua dissertação de mestrado na Faculdade de Filosofia, aqui na Universidade Federal da Paraíba, e naquela ocasião eu tive a felicidade de assistir à sua banca examinadora. O segundo trabalho do professor Flamarion é um trabalho ousadíssimo, sob a orientação de um dos maiores filósofos do direito da atualidade no Brasil, que é o professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, também já mencionado pelo Dr. Talden, que foi objeto de sua tese de doutoramento na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O livro que veio a lume tem um título saborosíssimo. Ele está intitulado Os Nervos do Poder, uma visão cibernética do direito, e foi publicado pela editora Max Limonade, uma editora famosíssima, tradicional aqui no mundo jurídico brasileiro. Mas há também, Agassiz, talvez a obra da sua maturidade, a obra que ele caminhou e percorreu várias etapas para atingir um momento dentro da sua maturidade intelectual, escrever Manual de Filosofia Geral e Filosofia do Direito, das origens a Kant. É exatamente esse livro, essa obra, prefaciada pelo professor Agassiz de Almeida Filho, que o professor Flamarion faz uma viagem belíssima no tempo, desde a Grécia Antiga até a chegada naquele que é o seu maior filósofo, onde ele dedicou a vida inteira para consagrar a obra do filósofo prussiano Immanuel Kant. Dentro dessa coleção da editora Vozes, Flamarion teve a oportunidade de coordenar diversos trabalhos de inúmeros filósofos, cientistas políticos, que vão de Thomas Hobbes, David Hume, Karl Marx, Carl Schmitt, Montesquieu, e o próprio Flamarion, como não poderia deixar de ser, dedicou 10 lições para a compreensão da obra de Kant. Esses 4 livros, para mim, eles sintetizam de forma muito forte, consolidada, o pensamento jurídico do professor Flamarion. E eu vou fazer um parêntese para me referir ao professor Josinaldo Malaquias,
quando o professor Josinaldo Malaquias falava um pouco das características da obra do professor Flammarion. Ao longo desses dias, eu fui enumerando alguns atributos, alguns predicados que eu encontrei na obra do professor Flammarion. E o primeiro deles, Josinaldo, é exatamente o rigor metodológico. Flammarion tem um compromisso com a ciência do direito. E para quem faz ciência, ou se tem rigor metodológico, ou se escreve sobre tudo, menos sobre algo que tenha unidade, coerência e consistência. Se escreve sobre tudo, menos sobre ciência do direito. O caráter de originalidade da obra do professor Flammarion, e aqui eu me refiro especificamente aos Nervos do Poder, escritos, salvo melhor juízo, na década de 90, é algo impressionante. Ele antevia fenômenos que hoje fazem parte da normalidade do fenômeno jurídico. Portanto, a obra do professor Flammarion padece de uma originalidade impressionante. Um outro critério ou atributo que eu gostaria de evidenciar, Talden, é exatamente, e aí como não poderia deixar de ser, inspirado no seu maior mentor filosófico, que é Kant, Flammarion empregava seus principais argumentos à luz daquilo que é mais nobre e importante para nós que fazemos ciência, que é a razão humana. Não misturava discursos religiosos, discursos políticos, com a mensagem e a linguagem típica ou própria do fenômeno jurídico. A força e o peso do argumento, utilizado e empregado muitas vezes pelo professor Flammarion, estava calcado naquilo que é mais importante para nós, que é exatamente fruto da razão humana. E aqui, Josinaldo, eu gostaria de evidenciar mais um. Para tanto, eu vou a Pernambuco me valer de um grande professor, também de teoria geral do direito e de filosofia do direito, que é o professor José Souto Maior Borges, que nos deixou recentemente, professor titular da Faculdade de Direito, professor titular da Faculdade de Direito do Recife, a exemplo, para nossa honra, do professor Talden Farias, que lá ensina naquela centenária e histórica faculdade. O professor José Souto Maior Borges cunhou uma expressão saborosíssima. Ele chamava aqueles doutrinadores que repetiam argumentos gerais que circundavam o fenômeno principal. Ele dizia que o Brasil estava cheio de doutrinadores que adotavam a ideia de satelização da inteligência. E Flammarion recusava a satelização da inteligência. Ele não ficava na superficialidade. Ele não reproduzia argumentos de autoridade. Ele ia a fundo para descortinar o fenômeno jurídico naquilo que é mais íntimo, que é a sua ontologia, a sua essência, a sua natureza jurídica. Flammarion tinha horror a esses adornos tão próprios e tão largamente utilizados no mundo e dentro da cultura jurídica. Mas o professor Flammarion, para mim, era um homem de cultura, era um homem cordato, era um homem educadíssimo e era um homem revestido
de um compromisso inafastável com o magistério e a docência. E aí eu me pergunto, senhor presidente, qual é o legado que o professor Flammarion nos deixa? Propositadamente, o seu grande legado, lembrando de Bobbio, é exatamente o ensino, o magistério e a sua atividade ou o seu labor enquanto escritor. E ele faz jus, Alberto, a uma larga e tradição jurídica, Tauden, que nós, que integramos a Faculdade de Direito da Paraíba, a mais tradicional faculdade de direito do nosso estado. O professor Flammarion faz jus a um conjunto de professores que por lá passaram e que dedicaram a sua vida à teoria do direito e à filosofia jurídica. Eu me refiro, por exemplo, a Flósculo da Nóbrega. Eu me refiro, por exemplo, ao professor Tarcísio Buriti. Eu não posso esquecer do professor Carlos Coelho de Miranda Freire. Eu não posso esquecer do professor Eduardo Rabenhust. E o professor Flammarion integra este rol de grandes e eméritos professores da Faculdade de Direito da Paraíba. O professor Flammarion faz parte da história da Faculdade de Direito da Paraíba. Eu já me encaminho para o final, senhor presidente. Mas se eu pudesse mesmo, diante de tantas vocações, de tantos atributos, de tantos predicados, se eu pudesse sintetizar Flammarion em uma única palavra, para mim, não há dúvida alguma. Chama-se erudição. Flammarion era um homem erudito. Flammarion era um homem culto. Flammarion era um homem voltado para a cultura. E encontrar homens assim, Tauden, atualmente, é muito difícil. Encontrar pessoas que se dedicam, ou que dedicam a sua vida inteira ao livre pensar, ao pensar com qualidade, ao pensar com rigor metodológico, ao pensar juridicamente, está cada vez mais difícil e é cada vez mais raro. Eu me lembro, senhor presidente, de um grande escritor peruano que eu adoro, que tem livros maravilhosos, livros de literatura, vencedor de Prêmio Nobel de Literatura, que é o escritor Mário Vargas Llosa. Escritor peruano, latino-americano, e ele tem um livro cujo título vem bem a calhar nesse momento. O livro está intitulado A Civilização do Espetáculo. E é exatamente uma análise que o escritor peruano faz entre a imagem e a escrita, a visão e a reflexão. E ele contextualiza essa dualidade na atual sociedade em que nós vivemos. A sociedade da imagem, a sociedade da visão, o culto à imagem, o culto àquilo que a gente vê. E, infelizmente, hoje, nós vivemos um momento de valorização da ignorância, desprezo à ciência, a desvalorização da cultura. Flammarion certamente era um homem que vivia angustiado
porque ele vivia no altiplano do pensamento e no altiplano das ideias. Flammarion percebeu que o momento atual é um momento de empobrecimento de ideias enquanto força motriz da vida cultural de uma dada sociedade. E esse fenômeno da imagem em detrimento da razão, em detrimento do pensamento, também chega de forma extremamente incisiva e forte no ambiente que nós frequentamos, que é o ambiente jurídico. Todos nós que temos compromisso com a ciência, com as academias, com as universidades, sabemos a fragmentação do ensino jurídico no Brasil hoje. Não se pensa com vigor o fenômeno jurídico no Brasil hoje. É tão comum nós falarmos em livros sistematizados, é tão comum nós falarmos em meros manuais dessa ou daquela disciplina jurídica. E por que não dizer um desrespeito flagrante à ordem jurídica? Fala-se até na existência, olhando para a Constituição atual, de um poder moderador. Fala-se, inclusive, dentro da comunidade jurídica, em fechamento do órgão mais importante da atividade jurisdicional brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. E eu aprendi com Flammarion, senhor presidente, para fecharmos, e de forma subjacente a toda e qualquer norma jurídica, há um valor lá impregnado, há uma axio. Quando nós olhamos, Agassiz Almeida, para a nossa Constituição, que é a norma jurídica mais nobre do ordenamento jurídico, que é a lei que inaugura a República Federativa do brasileira, nós encontramos vivo aquilo que Flammarion mais preconizava, tão ao gosto da filosofia e, em particular, da filosofia do direito. A lei fundamental inaugura o Estado brasileiro, mas por trás dela há um conjunto de valores, a exemplo daquilo que se busca através desse grande pacto, que é a pacificação social, que é o respeito à pluralidade, que é a convivência fraterna. Eis, portanto, o legado, o pensamento, a obra e os escritos do professor Flammarion Tavares Leite. Muito obrigado a todos. Após explanações magistrais, agradeço aos oradores que tornaram essa sessão ainda mais importante, porque souberam descrever alguém que viveu obstinado a servir na docência, com esta preocupação que era iminente e permanente nele, de ver, na verdade, o produto de tantas aulas, de tanto repassar o que muito aprendeu, há uma gama que, por exemplo, Geilson faz parte. Flammarion foi este homem que serviu na docência ao Brasil e serviu muito. Agradeço a presença dos acadêmicos que ainda se encontram aqui conosco. Agradeço aos advogados, a exemplo do doutor Adelmar Azevedo Regis, que ainda encontra-se conosco. Todos os docentes, a pessoa de Agassiz Almeida, os funcionários do fisco,
estadual, ao qual o professor Flammarion também fez parte. Agradeço aos familiares pela maneira receptiva de uma relação que surgiu por esses últimos dias com a senhora Dalva, Maria Dalva de Brito, esta simpatia que me constrangia falar a cada momento ou a cada necessidade, porque sentia nela ainda, não é, a recente perda. Isso não é fácil, não é fácil, mas todos convivemos com isso e sabemos o quanto não é fácil. E nós tivemos e continuamos vivendo um período em que não poderia se ter ou se formar uma caminhada mais desabonadora do que esta da pandemia, que nos deixou reclusos e assistindo a um filme que não desejávamos. Mas a vida é assim e continua. A fé haverá de nos conduzir para a frente. Desta feita, eu agradeço a presença de todos e do meu confrade, amigo, gentilíssimo, Luiz de Oliveira Andrade, que do Recife vem para nos abraçar, não é? E assistir a esta sessão tão extraordinária que eu tenho certeza que o agradou muito. E, finalmente, declaro vaga a cadeira de número 17, cujo patrono é Rômulo Romero Rangel e fundador Flammarion Tavares Leite. A publicação será feita amanhã mesmo, da vagância, no edital de amanhã. Concluídos os trabalhos, declaro encerrada a presente sessão, e agradeço mesmo penhoradamente a todos que compareceram. Foi uma grande alegria. Acho que marcamos um momento de tristeza, mas de elevo no conteúdo do que se ouviu nesta noite. Muito obrigado, senhores.